Vamos meditar então na palavra de Deus, que está em Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso de número 18. Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso de número 18. Vamos dar continuidade então a estudo que temos feito na carta de Tiago. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Hoje eu quero então meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: por que a fé sem obras não salva? Tiago, aqui ao longo da sua carta, ele estabelece vários testes pelos quais nós podemos avaliar se a nossa fé em Cristo Jesus ela é verdadeira ou não. Ele fala no início da sua carta sobre o teste da aprovação e a maneira como o cristão responde quando ele é provado por Deus vai demonstrar se a sua fé é genuína. Depois ele fala sobre o teste da tentação e, de novo, a resposta que o cristão dá diante da tentação revelará se a sua fé é autêntica. Depois, Tiago fala sobre o teste de como nós respondemos à própria palavra de Deus, se nós aplicamos de maneira prática a palavra que nós ouvimos. Isto também revelará se a nossa fé ela é autêntica. Depois Tiago fala a respeito do teste sobre a nossa resposta diante da situação de pessoas humildes, dos pobres e necessitados na igreja. E agora Tiago então faz o teste das boas obras, que está relacionado ao que ele falou anteriormente, que era o preconceito que havia da parte de alguns na igreja e do favoritismo em relação às pessoas que eram ricas em detrimento aos pobres. Este tema, então, de Tiago, sobre a relação da fé e obras, faz parte do tema maior de Tiago, que é a descrição da religião que salva, do verdadeiro cristianismo. O que Tiago está respondendo é a seguinte pergunta: o que significa ser um cristão autêntico? E este capítulo é, sem dúvida alguma, o capítulo que é mais conhecido da carta de Tiago. Tiago já havia falado nos versos anteriores, no capítulo 1, sobre o tema da prática das boas obras. E o ponto principal dele é que não adianta nós sermos apenas meramente ouvintes da palavra de Deus. Tiago ele usa o exemplo do espelho, né, para explicar o seu ponto de vista sobre essa prática da palavra de Deus, dizendo que ninguém usa um espelho sem ter um propósito claro, que é arrumar o seu próprio
penteado. Do mesmo modo, o evangelho sem prática também não tem qualquer utilidade. Precisamos, porém, esclarecer que não há aqui nenhuma contradição entre a teologia ensinada por Tiago e a teologia ensinada pelo apóstolo Paulo. Porque enquanto o apóstolo Paulo está ensinando sobre a doutrina da salvação, Tiago aqui está nos ensinando sobre a prática da salvação. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a doutrina da salvação, ele vai nos mostrar que nós não somos salvos por boas obras que praticamos. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Porém, Paulo vai dizer que a fé em Cristo Jesus produz boas obras. Tiago aqui, ele está argumentando contra uma fé que ele diz que não é a fé salvadora. E ele destaca, neste seu argumento, duas características de uma fé que ele qualifica como morta. Uma fé que não serve para nada. É uma fé que só produz um auto-engano da pessoa própria achar que por professar essa fé, ela está salva. Então quero ver com você, analisar com você, qual é a natureza desta fé morta. E nós encontramos aqui duas descrições feitas por Tiago. A primeira delas é que a fé morta é demonstrada por uma confissão vazia. Ele diz isso no verso de número 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago aqui, ele usa o termo fé. E este termo tem três sentidos na sua carta. Primeiro, a fé pode se referir à fé pessoal no Senhor Jesus, que é provada nas tribulações. Ele fala sobre este tipo de fé no capítulo 1, no verso de número 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então é a fé que a pessoa tem no Senhor Jesus que é provada por meio das tribulações. Este é um tipo de fé. Depois Tiago fala de uma confiança na revelação de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a confiança nas suas promessas e no seu poder. No capítulo 1 também, no verso de número 6, quando ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, a segunda característica da fé é esta fé que você confia na promessa, no que Deus prometeu, e aqui a promessa é que Deus nos dá sabedoria quando pedimos com fé. E a terceira característica da fé é uma fé que é uma aderência às doutrinas do cristianismo, ou uma simples profissão de fé. É isto que ele diz aí no capítulo 2, no verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, quando Tiago diz aqui no verso de número 14, sobre a fé, ele está se referindo a esta confissão que fazemos com os nossos lábios. É este o último tipo de fé que é usado por Tiago aqui neste verso. Tiago tem em mente aqui a crença na existência de um único Deus. É o que diz o verso de número 19. Crês tu que Deus é um só? Tanto judeus quanto cristãos concordariam com este ponto. É uma declaração doutrinária que existe um único
Deus. Só há um Deus que é verdadeiro e o Criador de todas as coisas. E pessoas que se dizem cristã fazem esta declaração. Então a pergunta de Tiago é: pode uma pessoa que apenas declara crer no único Deus ser considerado um verdadeiro cristão? Veja que é uma pergunta que Tiago faz, cuja resposta é não. Por isso ele diz: qual é o proveito da fé? Qual é o proveito da fé? E o proveito da fé é a salvação. Uma fé sem obras não tem proveito nenhum. Portanto, é uma fé morta. E uma fé morta não pode salvar. Então veja qual é a lógica de Tiago. O seu argumento é o seguinte: primeiro, a salvação é mediante a fé. A fé produz obras. Onde não há obras, a fé não existe. Logo, a profissão de fé sem obras, que demonstra o valor desta fé, se ela não é acompanhada de obras e só tem palavras, segundo Tiago, esta fé não tem proveito nenhum. Ou seja, se realmente cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a fé que professamos, ela se manifestará através das obras que nós praticamos. A fé é como se fosse uma seiva que corre dentro da árvore e mantém esta árvore viva. O fruto é a manifestação externa, é a prova incontestável de que a árvore está viva. Então, fé e obras são lados da mesma moeda. Onde falta uma, falta a outra. Fé sem obras é uma confissão vazia. E segundo Tiago, é uma característica de uma fé morta. Porque uma fé autêntica sempre produz obras. Veja um exemplo disso. Lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, falando a respeito da fé daqueles cristãos que se converteram a Jesus, ele diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 1, do verso 2 em diante: damos-vos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, a fé dos Tessalonicenses era uma fé genuína, porque era uma fé que produzia obras. E as obras que esta fé produz estava no fato de que eles se converteram a Jesus. Paulo diz isso no verso de número 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, a fé genuína é a fé que produz obras. E as obras que os tessalonicenses demonstraram eram obras genuínas de uma conversão verdadeira.
Eles abandonaram os ídolos e se voltaram para o verdadeiro Deus. É isto que Tiago está demonstrando. Ele está mostrando que uma fé morta é uma confissão vazia, sem obras. E este tipo de fé é uma falsa fé. É um auto-engano. Então, esta é a primeira característica de uma fé morta. É uma fé de uma confissão sem obras, vazia. A segunda característica que a gente destaca está então do verso 15 ao verso 17, onde Tiago ilustra este ponto anterior, e ele vai mostrar que a fé morta não é apenas marcada por uma confissão vazia de lábios, mas também pela demonstração de uma falsa compaixão. Tiago aqui está ilustrando então o seu ponto, que é uma fé sem obras de nada aproveita. E ele imagina então uma situação que provavelmente era bem real e estava acontecendo naquelas igrejas. Ele fala de uma situação de extrema pobreza. Ele diz assim no verso 15: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e alguém dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Vamos analisar primeiro a questão da situação. Tiago fala de um irmão ou uma irmã que é pobre, que está passando por um momento na sua vida de extrema necessidade. E há dois indicativos aqui dessa extrema pobreza, que era a falta de roupa e a ausência da alimentação diária. No Antigo Oriente, as pessoas em situação de pobreza, elas usavam roupas como uma capa, por exemplo, para servir de cobertor. Lembra daquele cego Bartimeu, A única coisa que ele tinha era uma capa que normalmente as pessoas usavam então para se cobrirem à noite durante uma noite fria. Também haviam viúvas, haviam órfãos, e Tiago faz menção disso neste capítulo, de pessoas extremamente carentes e necessitadas da ajuda da igreja, que não tinham o básico de alimentação para suas necessidades. Essas eram situações realmente que estavam acontecendo e era uma experiência de muitos cristãos naqueles dias. E no verso 16, Tiago, então, diante dessa situação, ele diz: e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago, então, coloca uma situação onde essas pessoas, esses irmãos em Cristo, são tratados apenas com palavras de compaixão, sem terem atos de misericórdia. Tiago diz que quem usa palavras de compaixão e não demonstra misericórdia revela a insensibilidade e a sua hipocrisia. Isto, para Tiago, descreve a característica de uma fé morta. Tiago descreve aqui a hipocrisia de um coração insensível diante da necessidade do seu irmão. Isso pode até parecer uma brincadeira de mau gosto, Você falar, ide em paz,
Era uma saudação muito comum entre os judeus, quando eles se despediam. Mas eles diziam mais: aquecei-vos e fartai-vos. Então imagine essa cena, né? De irmãos ali, carecendo de roupa, seminus, famintos, congregando na mesma igreja, e eles sendo ignorados e tratados desta forma pelos demais irmãos. Esses irmãos tentando se livrar da sua responsabilidade cristã, usando apenas palavras doces, palavras espirituais, sem deixar de suprir a necessidade do seu irmão, revelando a sua insensibilidade e a sua hipocrisia. Esse tipo de cristianismo não reflete o evangelho na prática. Porque o cristianismo, o evangelho, não é apenas para salvar a alma humana, mas também o corpo. Fé cristã não é apenas uma confissão doutrinária, mas o real discipulado é o resultado do ensino que transforma a vida. Tiago aqui não está dizendo que não é importante estudar a Escritura, que não é importante estudarmos doutrinas. O ponto de Tiago é que a fé genuína, ela não descansa numa teoria. Não adianta ser doutrinariamente correto se não houver a prática do evangelho. Então, se alguém reivindica ser cristão e a sua fé não se concretiza na prática, este cristão precisa rever a fé que ele professa. É a pergunta que Tiago faz no final do verso 16. Qual é o proveito disso? Ele já tinha perguntado antes, né? Qual é o proveito de uma fé que não tem obras? Agora, novamente, ele faz essa pergunta. Qual é o proveito de você despedir o seu irmão com palavras, se você não ajudá-lo concretamente, suprindo as suas necessidades físicas? Tiago aqui, ele não está apenas questionando e condenando a hipocrisia, a insensibilidade, mas o seu questionamento é de que palavras de compaixão não aquecem e nem enchem a barriga dos irmãos em necessidade. Então, para comprovar essa sua tese, Tiago agora faz uma comparação, então, comprovando o seu ponto de vista. E ele diz no verso de número 17: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não adianta ter palavras de misericórdia se essas palavras de misericórdia não forem acompanhadas com gestos de misericórdia. Da mesma forma, palavras bondosas para nada serve ao irmão em necessidade se não for acompanhado de coisas necessárias. Uma profissão de fé, por mais correta que ela seja, por mais bíblica que ela seja, por mais doutrinariamente correta que ela seja, se não for acompanhado de obras que atestem e confirmem a sua genuinidade, de modo algum ela tem valor. Esse tipo de fé, segundo Tiago, já nasceu morta, é o que ele diz. A fé, se não tiver obras, por si só está morta, ou seja, ela já nasceu morta. Esta palavra que Tiago usa aqui é interessante porque é a mesma palavra que era usada para descrever um bebê que já nasceu morto, né?
um bebê que foi abortado. Então, ser crente em Jesus é fazer uma profissão de fé, sem dúvida alguma, e isso é importante. Jesus falou que devemos confessar diante dos homens que nós cremos nele, mas a verdadeira fé é mais do que uma confissão de lábios. A verdadeira fé se manifesta através de atitudes de compaixão. Então, uma fé morta é apenas uma confissão vazia e uma demonstração prática de falta de compaixão. Quais são, então, as características de uma fé que não salva? De uma fé morta. Segundo Tiago, uma fé sem obras é uma fé que não salva. Uma confissão vazia. Uma confissão de fé sem demonstração prática da misericórdia. Tiago aqui está exortando, então, os cristãos que professam conhecer o único e verdadeiro Deus, que professam que Jesus é o seu Salvador, a reavaliarem esta fé que professam em Cristo. E eu quero terminar, então, fazendo algumas aplicações para a nossa reflexão sobre esse texto. Primeira coisa, Tiago está mostrando para nós o perigo do nominalismo. Grande parte da nossa sociedade se declara professar a fé cristã. Grande parte da sociedade brasileira. Essa palavra de Tiago faz a gente parar para refletir que uma confissão vazia, uma confissão de fé só em palavras, é um falso cristianismo. É uma falsa conversão. É um auto-engano. A fé autêntica em Cristo Jesus, ela produz mudança de vida. Ela produz arrependimento. Ela produz conversão. Em Mateus capítulo 3, nós temos a pregação de João Batista. E ele diz assim, do verso 7 ao 9. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Este sempre foi um problema, as pessoas fazerem uma confissão com seus lábios, mas ser apenas um nominalismo, uma confissão vazia. Não adianta nós confessarmos que cremos em Jesus se isto não for acompanhado de obras de arrependimento. É o que diz João Batista. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. A verdadeira conversão a Cristo Jesus produz frutos de arrependimento. Confissão de lábios que não produz frutos é uma falsa conversão, portanto, uma falsa fé, e, portanto, esta fé não salva, porque a fé salvadora produz obras. A fé autêntica produz obras. Jesus disse em Mateus capítulo 25, ele conta aqui uma parábola sobre o dia do julgamento. E Jesus mostra que a fé autêntica,
ela demonstra na prática atitudes de misericórdia. E esse será o critério que o Senhor Jesus vai usar na sua volta, quando ele vai separar, segundo Mateus 25, a partir do verso 31, como pastor ele vai separar os cabritos das ovelhas. Veja o que ele fala, de uma fé genuína em contraste com uma falsa fé. Ele descreve a fé genuína dizendo assim a partir do verso 33 ao verso 36. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e fostes, e me visitastes. Preso, e fostes ver-me. Então veja que as ovelhas, a verdadeira igreja de Jesus, aquele que tem uma fé autêntica, não é só aquele que professa com os lábios, mas é aquele que demonstra a sua fé pelas obras que pratica. Veja que Jesus aqui julga as obras. As obras são testemunho da fé genuína. Também ele vai mostrar a falsa fé, que é o ponto de Tiago ali. A fé morta, a falsa conversão. Verso 41 ao verso 43. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que são, aqui no texto, os cabritos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Então veja que o julgamento de Jesus será através das obras, da ausência de misericórdia. Porque a ausência de misericórdia revela uma falsa conversão, uma falsa fé. Portanto, esta pessoa não está salva. Aqui a gente aprende, então, nesse texto de Tiago, qual é o lugar e qual é o papel das boas obras na vida de um cristão. Nós não somos salvos por obras, não. Mas nós fomos salvos pela fé em Jesus. E esta fé em Jesus produz mudança, produz conversão, produz arrependimento. Portanto, o genuíno cristão convertido a Jesus produzirá obras. A fé genuína produz obras. Lá em 1 João, no capítulo de número 3, 1 João, capítulo de número 3, veja o que ele nos diz sobre isso, que é o assunto de Tiago. 1 João, capítulo 3, do verso 7 ao verso 10, ele diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aí veja o que ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Aí veja o que ele fala no verso 16: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aí verso 17:
Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então veja que há uma coerência no ensino de Jesus, no ensino de João e no ensino de Tiago. O ponto é sempre o mesmo. A fé genuína produz obras. A fé salvadora produz frutos. Portanto, a ausência de frutos, a ausência de obras, denuncia esta fé como uma fé morta, uma falsa fé. Por fim, eu quero dizer então, que esse texto de Tiago nos mostra o que significa nós vivermos como membros do corpo de Cristo. Embora esse aqui não seja o ponto de Tiago central na passagem, esse texto nos faz parar para pensar como nós estamos vivendo como irmãos em Cristo Jesus. Porque este era o contexto de Tiago, ele está falando para a igreja, para aqueles que tinham aderido, abraçado a fé cristã. Mas ao mesmo tempo eles estavam vivendo uma incoerência, onde aquilo que eles professavam com os lábios não era traduzido de maneira prática, na maneira como eles conviviam uns com os outros e se relacionavam como irmãos em Cristo, como corpo de Cristo. A Bíblia diz que todos aqueles que realmente se converteram a Jesus fazem parte agora de um corpo, somos membros uns dos outros. E o apóstolo Paulo diz que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro se regozija com eles, todos se alegram. Mas muitas vezes nós nos alegramos com a tristeza dos irmãos e nos entristecemos com a sua alegria. Esse texto de Tiago faz a gente parar para pensar como nós estamos vivendo na prática a fé que nós professamos com os nossos lábios. Que sinceramente possamos avaliar a nós mesmos à luz dessa palavra. E possamos pedir ao Senhor que de fato a nossa fé seja uma fé genuína, uma fé autêntica, que não sejamos insensíveis à necessidade dos nossos irmãos em Cristo, mas que aquilo que professamos seja uma prática constante na nossa vida, que realmente sejamos o povo que nasceu de novo por obra do Espírito, que cremos em Jesus como Salvador e que isso se traduza de maneira prática na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. E assim possamos viver realmente com integridade o Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.